Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar do outro lado da sua telinha. E enfim, chegamos em mais uma lição da nossa revista Betel Adulto, que é a lição de número 5. Lembrando que o comentarista deste segundo trimestre é o pastor Adriel Gonçalves, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Urbelândia, Minas Gerais. A lição, como eu já disse, é a lição de número 5, que o tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Com certeza você já deu aí uma leitura aí na sua revista, possivelmente, né? Por se tratar de sexta-feira, além de você ter lido a sua revista, certamente você já deu uma boa pesquisada. Mas eu espero aqui em Cristo poder cooperar aí um pouco mais com a sua pesquisa, com a sua preparação para a sua aula. O texto áureo está em Salmo de número 46, verso de número 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada diz: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Como sempre, os objetivos da lição são 3. Destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. O texto de referência está em Salmo de número 46, verso de número 1 a 5 e o verso de número 11. E como você pode bem perceber, hoje vamos examinar um pouco mais esse lindo, maravilhoso salmo, que é o Salmo de número 46. Assim como o Salmo de número 23, o Salmo de número 91, o Salmo de número 46 também é muito conhecido. Além de ser muito conhecido, ele está cheio de lições para a nossa vida. Ele serve muito para esse tempo presente que estamos vivendo. O tópico de número 1 diz assim: a ação do Senhor e a fragilidade humana. Esse salmo está na coleção dos salmos dos filhos de Corá, ou os coraitas, ou dependendo da sua tradução, também pode ser aí os filhos de Coré, que foram poupados quando seu pai e toda a sua companhia e todos os seus filhos, né, daqueles que resolveram seguir Coré, Datã e Abirão, foram engolidos vivos em seu pecado, como está lá na narrativa de Números, capítulo 27, versículo de número 11. Porém, os filhos de Corá foram preservados. Apesar de não sabermos o porquê desse favor distinto de Deus, podemos então conjecturar que depois da eleição admirável e a misericórdia de Deus que recaiu sobre a vida dos filhos de Corá, eles se encheram de tanta gratidão que aderiram à música sacra a fim de que suas vidas poupadas pudessem ser consagradas à glória de Deus. E o assunto principal deste Salmo 46 é: aconteça o que acontecer, o povo do Senhor é feliz e está protegido. Este é o ensinamento deste salmo e ele poderia, para ajudar a nossa memória, ser intitulado o Cântico da Santa Confiança. Isso se não fosse o amor especial do grande reformador por esse hino que comove a alma. Ele provavelmente seria melhor lembrado como o Salmo de Lutero, que compôs a canção Torre Forte por volta de 1521, por ocasião da sua convocação para a Dieta de Worms. Essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521 e dentre outros assuntos. Trataria da polêmica em torno dos ensinos do reformador Martinho Lutero. Porém, havia o perigo de que Lutero fosse condenado após essa assembleia e acabasse na fogueira como John Hus cerca de 100 anos antes. Na preparação para a Assembleia, Lutero, o autor de 37 hinos, teria composto esse famoso hino, Castelo Forte, baseado aí no Salmo de número 46. Conta-se que Lutero cantou este hino quando avistou as torres das igrejas em Worms, também em 1522, quando soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por seguirem a doutrina da Reforma Protestante. E em 1527, ao saber da execução do seu amigo Leonard Kaiser. E no Brasil, esse hino
Torre Forte foi introduzido no hinário da Igreja Batista, que é chamado de Cantor Cristão, que é o hino 523, e posteriormente no hinário utilizado pelas Assembleias de Deus, que é a harpa cristã, o famoso hino 581. Este salmo tem 3 estrofes, seguida por coro que se repete por 3 vezes. Não se sabe quanto ao certo que ele foi escrito e o que inspirou essa canção. Mas provavelmente foi escrito em algum momento em que Jerusalém estava cercada pelos seus inimigos, sem condição alguma para o combate. E no Antigo Testamento há 2 narrativas históricas que nos facilitam esta compreensão desta canção. A primeira é quando o rei da Síria, Senaqueribe, cercou o reino de Israel e de Judá e enviou carta para o rei Ezequias, e dizendo que não haveria Deus algum que pudesse livrar Israel de suas mãos. Afinal de contas, ele já havia destruído outros reinos e assim também, na sua fala, destruído outros deuses. E essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 36 a 41. A segunda narrativa bíblica é quando os moabitas se juntaram com amonitas e entraram em guerra contra Josafá. Lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, e então Josafá, sem recurso nenhum, sem nenhum poder bélico, convoca aí os sacerdotes e os levitas que vão na frente da batalha adorando a Deus, e Deus trouxe uma grande confusão e destruiu todos os seus adversários. Porém, a narrativa que mais se encaixa com esse salmo de número 46 é a primeira, é que o Senaqueribe cercou o reino de Israel e de Judá, e ali, sem algum tipo de recurso, e o Senhor então eliminou mais de 180 mil soldados do exército da Síria e fez com que o reino de Senaqueribe recuasse, perdendo esta grande batalha para o povo de Israel. E aqui no subtópico 1, 2 e 3, nós vamos encontrar uma afirmação de 4 coisas que Deus é. A primeira, ele é Deus. A segunda, ele é o nosso refúgio. A terceira, ele é a nossa fortaleza. A quarta, ele é o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Então vamos começar aqui. Primeiro, ele é Deus. Ele é Deus e é único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está lá, né, a oração de Israel, o início de toda a oração de um judeu que começa dizendo: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor sobre toda a terra. E Isaías, no capítulo 64, versículo 4, também traz esta grande afirmação de que nunca se ouviu, nunca se viu um Deus igual ao Deus de Israel, que trabalha para aquele que nele espera. E ainda aprendemos aqui outras lições grandiosas nesses versos de número 2 e o verso de número 3. E isto demonstra total confiança no escritor, que está depositando totalmente a sua confiança nesse único Deus. E ele vai demonstrar isso claramente nos 3 primeiros versos aí, que aprendemos que ainda que o pior aconteça, como é descrito nos versos de número 2 e 3, que diz, portanto, né, ou seja, a conclusão daquilo que Deus é, me traz o resultado que não ficarei assustado, não estarei em pânico em momento algum, pois ainda que a terra se transtorne ou mude, né, falando aqui de um grande terremoto, um abalo sísmico, o fundamento pode ser abalado, a minha base pode ser abalado, o lugar que eu piso pode ser abalado, mas ele continua sendo Deus. E ainda que os montes se mudem para o meio dos mares, ele está falando aqui dos derretimentos da geada, né? Quando os montes se derretem. Ele está também demonstrando aqui, ainda que esse terremoto faça com que as grandes montanhas se rujam, né? Se despedacem e caiam no fundo do mar. E ele continue, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que uma grande tempestade se levante, e ele continua demonstrando aí, né, sua confiança, por mais que tudo aconteça, e até os montes se abalem pela sua braveza. Está falando aqui
de uma possível tsunami causada pelas águas da tempestade. E ele diz, ou seja, resumindo, ele está declarando, ainda que o pior me aconteça, ele é Deus e permanecerá sendo quem ele é. E o que ele é? Ele é meu refúgio. Essa palavra refúgio traz à memória as 6 cidades de refúgio citadas no Antigo Testamento. Eu vou colocar aqui para vocês 4 livros aqui, né, detalhado, aonde essa cidade de refúgio aparece, que é Êxodo capítulo 21, versículo 12 a 13, Números capítulo 35, versículos 6 a 8, Deuteronômio capítulo 4, versículo 41 a 43, também Deuteronômio capítulo 19, versículo 1 a 13 e o livro de Josué capítulo 20, versículo 1 a 9. A importância da existência dessas cidades fica claro ao serem citadas nesses 4 livros do Antigo Testamento. Elas foram uma ordem provinda de Deus e não uma mera invenção dos homens, como vemos em Números capítulo 35, versículo de número 9. E o próprio Deus foi quem cuidou dos detalhes da localização dessas 6 cidades de refúgio, pois suas localizações geográficas demonstram uma grande estratégia de Deus. 3 do lado leste do Rio Jordão e as outras 3 na terra de Canaã, como vemos aí em Números 35, versículo 13. Essas cidades de refúgio não poderiam ser longe dos locais onde as 12 tribos se estabeleceram. Isso demonstra aí a grande estratégia de Deus, que era de facilitar o acesso a qualquer homem que houvesse necessidade de fugir para ela e de não ser alcançado por um vingador de sangue. Flávio, o que é um vingador de sangue? Ele era o parente mais próximo de uma vítima de assassinato que, ansiando por vingança, buscasse matar o que por engano ou sem querer tivesse cometido o homicídio. A facilitação do acesso às cidades de refúgio exigia que as estradas fossem bem cuidadas e com sinais claros indicando refúgio, refúgio. Além disso, havia atletas treinados em corridas para ajudar a fuga dos inocentes. Em qualquer uma dessas 6 cidades, o homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo, como vemos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 42. Uma das características mais inclusivas das cidades de refúgio era o fato de que todos quantos carecessem pudessem alcançar ali a misericórdia pelo tempo necessário ou até mesmo para sempre. Isto tipologicamente aponta para Cristo, o qual é o nosso sumo sacerdote, e na sua morte fomos livres do nosso adversário, o acusador, o perseguidor, o diabo, né? Como vemos em Romanos capítulo 5, versículos 7 a 9, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, João capítulo 1, versículo 16, também João capítulo 10, versículo 27 e 28, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 5, versículos de número 18 a 21 e na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. E além de Cristo ser o meu refúgio, ele também é a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? Certamente você já trouxe a imagem aí de um lugar grande, cercado, cheio de muralha. Afinal de contas, a fortaleza é um lugar protegido, seguro, e elas eram feitas antigamente para dar guarita das pessoas do ataque dos seus inimigos. Nos tempos bíblicos, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, como vemos em 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 9. Salomão, seu filho, também fortificou várias cidades, como descreve aí a narrativa de 2 Crônicas capítulo 8, versículo 5. Porém, com tudo isso, é o Senhor que é a nossa fortaleza do nosso interior, como bem descreveu aí Asaf em Salmo de número 73, verso de número 26. Pois o Senhor é a nossa maior segurança e a nossa proteção. Por isso que no Salmo 91, verso 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Provérbios capítulo 14, versículo 26 declara também dizendo: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Em Zacarias capítulo 9, versículo 12, eu amo demais esse texto, ele diz: voltai à fortaleza, ó presos
da esperança. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Jesus, em Lucas capítulo 21, no versículo 25 e 26, usa esta mesma linguagem ao descrever o que acontecerá ao seu glorioso retorno e que seus discípulos deveriam permanecer confiantes mediante ao cargo. E ainda que o mal nos atinja, como cantou Lutero, nós devemos cantar também. Com ele reinaremos para sempre. E para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui, eu vou deixar de ficar falando aqui os tópicos, subtópicos, e vou colocar aqui as coisinhas que eu separei, não tive tempo de colocar no computador aqui que está à minha frente para eu ler, mas eu vou aqui falando aqui para vocês. No verso de número 8 a 10, que é a segunda parte desta canção, ele faz um convite, né? Olha o que diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. E essa segunda parte dessa canção, que vai do verso 8 até o verso de número 10, ele faz aqui uma demonstração do que Deus faz a virem ver esta grande obra que o Senhor realiza. E ele diz: vinde, contemplai as suas grandes obras. Ou seja, em vez de você se espantar com o caos que está sobre a terra, te tirando toda a base, tirando toda a firmeza, venha ver o que é mais espantoso, que são as obras do Senhor, que são as assolações que ele efetuou na terra. Ou seja, venha contemplar e ver o que Deus fez, o que Deus faz e o que ele continuará fazendo. Ele põe termo, ele põe fim em todo e qualquer tipo de guerra. Ele quebra o arco, quebra a lança e lança os carros no fogo. Ou seja, todo instrumento que o seu adversário utiliza para te destruir será aniquilado pelas obras do Senhor. E aí no verso de número 10, há uma pausa para que Deus venha falar em resposta da confiança do seu povo. Então Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, Deus está declarando para o salmista, que está demonstrando a confiança. Então Deus pega e diz: a guerra não é tua, a guerra é minha e o poder é todo meu. Então somente confia, aquieta, descansa, demonstra sua confiança no Deus que tem todo o controle da situação. E aí o salmo termina no verso 11, declarando aí o refrão, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa proteção. E aqui eu anotei aqui que no ano de 1588, a Inglaterra seria atacada aí pelo exército espanhol, que enviou vários navios de guerra para destruir a Inglaterra e tirar do trono a rainha Elizabeth. Seu exército era enorme, possuía 130 navios, possuía também 8.000 marinheiros, 2.500 canhões e 18.000 soldados. Ou seja, para vencer essa batalha, a Inglaterra nunca conseguiria. E o que aconteceu? O povo então começou a orar a Deus. E conforme o povo ia orando, se levantou uma forte tempestade que destruiu metade da embarcação do exército espanhol, dando a vitória para a Inglaterra. E esse texto traz uma grande lição para nós, igreja, de que Deus habita no meio de nós, como bem disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Não sabeste vós que sois templo e habitação do Espírito do Senhor? Ele habita entre nós, ele está conosco.
O próprio Cristo diz isso em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco até a consumação do século. Ele estará conosco para todo sempre, porque ele tem uma aliança estabelecida pelo pacto do seu sangue. Este salmo também nos traz uma advertência, pois quando a gente ler que o caos se levanta, que a destruição se aproxima, como a gente está vendo aí o vírus destruindo, paralisando o mundo, e a gente percebe esse caos, porém, esse caos serve para a gente refletir e voltar ao arrependimento. Isso me faz lembrar que no século de número 18, John Wesley pregou um grande sermão e ele utilizou o Salmo de número 46 na sua pregação. E ele trouxe à memória aí na cidade de Londres 2 grandes terremotos que aconteceu aí no seu tempo. E quando ele vai pregar na cidade de Londres, ele traz à memória aí 2 grandes terremotos. O primeiro que aconteceu na cidade de Sicília no ano de 1646 e o segundo que aconteceu na Jamaica de 1692, que destruiu a ilha de Callao, né? É isso mesmo, destruiu a ilha de Callao e gerou muitas e muitas mortes esses terremotos. E quando começou esse terremoto em Londres, ele então pregou esse grande sermão aí utilizando o Salmo de número 46 como seu esboço. E ele então disse que esse terremoto era um aviso de Deus para que o povo pudesse se preparar e se arrepender, pois o dia do encontro com o Senhor estava se aproximando. Que esta lição sirva para nós, que possamos não perder o tempo, a oportunidade que Deus está nos dando, pois o dia do encontro com Ele se aproxima cada vez mais e mais. Amados irmãos, eu espero que nessa simples lição eu tenha aqui lhe ajudado e que essas informações possam cooperar, contribuir aí na sua aula, seja ela online ou já presencial, como já está acontecendo em algumas igrejas. Que Deus em Cristo continue te dando sabedoria e iluminando seu entendimento para continuar transmitindo aí esse conhecimento da palavra do Senhor. E gostaria de pedir a todos vocês que estão acompanhando aqui meu canal, principalmente você que sempre busca aí subsídio para o seu preparamento da sua aula, gostaria que você que já é um inscrito, um cooperador do canal, do nosso canal, né? Você já deixasse aí o seu like. E você que está passando pela primeira vez, por causa de alguma busca aí na sua preparação, que você já se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, para que você pudesse continuar recebendo aí as notificações dos vídeos novos que estão surgindo. Graças a Deus, a cada semana estamos tentando aumentar aí o número de vídeos no nosso canal. Então, ore por nós e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Graça e paz.